Graça e paz, irmãos. Uma alegria, muita emoção de estar aqui com vocês nessa noite. E não vai deixar de ter lágrimas, como sempre, né? Nossa gratidão à igreja, pastor Ricardo, sua família, pastor Maicon, liderança. Muito obrigada por mais uma vez nos receber aqui, nos honrar, né, de nos dar o púlpito, o microfone. Sabemos que isso é uma honra. E nós somos gratos por mais uma vez estarmos aqui. Quantas histórias. Hoje, de uma forma diferente, eu e Ricardo vamos ser enviados sozinhos, sem nossos filhos. Há 20 anos atrás, nós estávamos aqui para sermos enviados como família. E quanta gratidão a Deus, quantas histórias. Hoje, você pode ver meus cabelos brancos, minhas mãos já não são as mesmas, hoje eu já sou avó, mas eu quero dizer para vocês que a gratidão de ser enviada mais uma vez é grande, de Deus me confiar novamente, o privilégio de servi-lo em outras nações. A mesma gratidão, a mesma disposição, com muitas marcas, por toda a história que Deus tem feito nas nossas vidas. A nossa gratidão a Deus, a nossa gratidão a você, igreja, que tem orado, amigos, família, muito obrigado. Aqueles que nos seguem já fazem tantos anos. Temos aqui filhos, temos aqui netos, temos aqui bisnetos espirituais. Nós somos gratos a Deus. Muito obrigada, igreja. Obrigada, pastor. Obrigada por tudo que a igreja caminhou nesses anos todos. A igreja nunca deixou de estar conosco, de se importar conosco em todas as áreas. Nossa gratidão a Deus. Nossa gratidão a você. Que Deus continue usando a sua vida, no nome de Jesus. Amém. Eu queria saudar a todos com a graça e a paz. É uma bênção ver os nossos familiares aqui, os nossos amigos, aqueles que já têm caminhado. Muita gente gostaria de ter vindo, mas não pôde. Você que está acompanhando aí pela internet, pela live, um abraço a você também. De uma forma muito especial, a equipe que nós lideramos, que com certeza está nos ouvindo. A gente aprecia muito cada um deles. É muito interessante porque quando a gente fala de culto de envio, é uma coisa para muitas pessoas estranho. Como assim? Na verdade, esse é o 4º culto de envio que a gente participa. Em 1991, nosso primeiro culto de envio, a gente não tinha essa ideia, né, de culto de envio, mas foi um momento de oração e um culto de envio lá na 5ª igreja, no Jardim Guanabara, nos enviando para cá, que ainda não havia nada aqui, né? A gente ainda não estava nem na escola, né? Os mais antigos aí. E a gente sentiu esse desafio de vir para cá em 1991. Depois, essa igreja investiu nas nossas vidas, a gente caminhou junto, conseguimos construir esse templo. A igreja nos enviou para o seminário. Lá no seminário é assim mesmo. O negócio aqui é fogo puro. Queimou o negócio aí, irmãos. Vai ficar um pouco mais escuro aí para quem está na internet. Mas foi lá que foi o nosso primeiro culto de envio aqui, mas aqui eles nos enviaram, vocês nos enviaram, investiram nas nossas vidas, nos mandaram para o seminário. Aqui, antes do culto de envio, aqui nesse altar eu fui consagrado pastor pela igreja. Aí depois que eu fui consagrado pastor, algum tempo vocês falaram assim, não, a gente não quer mais você aqui. E vocês nos enviaram para a África. Foi aí o 2º culto de envio. Quando a gente voltou da África, a igreja na África fez um culto de envio para a gente, nos enviando de volta, para que a gente fosse usado aqui no Brasil. E como fez diferença isso? Porque nesse tempo aqui a gente
a gente fez o que a gente fazia no Quênia. E nessa noite, mais uma vez, a igreja nos envia, no quarto culto de envio. Isso mostra a caminhada que a gente tem com vocês. Isso demonstra o chamado de Deus e o movimento de Deus e aquilo que Deus está fazendo. Nós somos gratos à igreja. Entrou pastor, saiu pastor, e a igreja sempre foi fiel, como igreja enviadora. O missionário, quando ele sai para o campo, ele não sai por livre e espontânea pressão apenas. Ele sai porque sempre tem uma igreja lá, que é a igreja enviadora. E a Manaim sempre foi essa igreja que nos enviou, ela foi essa igreja que nos abençoou. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Estamos aqui com aquele sentimento de todo culto de envio, muitas incertezas, muito medo, muito temor, mas com os nossos olhos fixos no Senhor. O nosso ministério, desde quando a gente começou, tem um verso em Atos 20, 24, que diz assim: e nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse é o desejo do nosso coração, é a nossa oração. Nós não consideramos a nossa vida preciosa. Nós estamos aqui para que isso seja também testemunho de que daqui Deus pode enviar pessoas para as nações. Aqui, desse púlpito, os improváveis se tornam prováveis, por pura misericórdia e graça do Senhor. Eu quero agradecer aqui a cada um, aqueles que estão nos assistindo, que têm nos apoiado. Eu e a Tina, nós louvamos a Deus. É muito estranho, porque a diferença nesse culto de envio é não ter os filhos junto com a gente. E a outra diferença é que a gente não tem mais a mesma idade dos outros. E faz muita diferença, mas nós louvamos a Deus por cada um que vai estar segurando a corda, pela igreja, pelo conselho da igreja, que mesmo no momento tão difícil, irmãos, a igreja tem atravessado por um tempo tão difícil. Famílias perdendo queridos, a igreja perdendo membros, um tempo muito difícil para essa igreja, e ainda assim ela abre as portas para nos enviar. Nós queríamos celebrar, mas é difícil na pandemia celebrar alguma coisa, mas nós queremos honrar. Isso nós podemos fazer, nós podemos honrar essa igreja, o conselho, a liderança, a nossa família que está aqui representada, a minha irmã, a irmã da Tina, o irmão e outros que não puderam vir aí, sobrinhos, enfim. Nós queremos honrar cada um de vocês, que o Senhor também faça resplandecer sobre o rosto de vocês a graça dEle, que realmente ao sairmos mais uma vez, nós possamos continuar juntos. Nós vamos estar separados, mas nós levamos a igreja e cada um de vocês em nossos corações. Muito obrigado por esse tempo. E para encerrar esse momento, a gente queria chamar aqui o pastor Paulo, a Cecília. A gente quer apresentar esse casal que vai estar ministrando a palavra nesse momento. Pastor Paulo, que nos acompanha, no caso dele é o primeiro culto de envio nosso, né? Mas participou aí e tem caminhado conosco aí por mais de 20 anos, 21 anos. A gente estava brincando que a igreja dele já usou aqui a igreja aqui, quando lá em 1999, a igreja lá de São Paulo veio para cá e teve a gente fez aqui um acampamento onde eles ficaram aqui hospedados. Então, é uma igreja já familiar do pastor, mas o pastor Paulo é pastor da igreja Nova Aliança em Cornélio, tem sido um companheiro, um homem apaixonado por missões.
porque ele é apaixonado por Jesus. Então ele vai estar trazendo a Cecília, a esposa, que nos acompanham. É uma honra, é um privilégio tê-los aqui junto conosco. É uma bênção poder ser ministrado pelo pastor Paulo, e com certeza, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Deus abençoe, pastor. Graça e paz, irmãos, a todos. Coisas de Deus. Coisas de Deus. Quando nos conhecemos, como eles disseram, há muito tempo atrás, né? Nós não tínhamos a idade que temos hoje. Os filhos criança, hoje já temos os nossos netos. E é uma alegria muito grande. Deus cruzou o caminho das nossas vidas, ministério, nossas famílias, e realmente é uma honra para nós sermos amigos e irmãos em Cristo de vocês. É uma honra para nós. E é uma alegria estar aqui nessa igreja que já nos recebeu, como disse o pastor Ricardo, né, por um tempo, quando éramos pastores em São Paulo, de onde somos e de onde viemos. Estamos há 16 anos no Paraná, 8 em Londrina e quase 8 agora em Cornélio Procópio. Aqui está meu filho, a namorada dele, o Lucas e a Yara. E não puderam vir a filha e o meu genro, porque estão com um bebezinho novo, de 19 dias. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês e que Deus abençoe cada dia mais a vida de vocês e toda essa casa e tudo que o Senhor tem sonhado para vocês e já trouxe palavras que elas sejam cumpridas na sua plenitude, em nome de Jesus. De fato, é uma grande honra estarmos aqui, uma grande, grande alegria mesmo. Obrigado, pastor Ricardo. Obrigado, pastor Ricardo Diamantina e todos os demais. Se você está aqui, é porque você ama Jesus ou porque ama o Ricardo e a Diamantina, né? E a gente está aqui também por esses dois motivos, né? E uma grande alegria. Meu filho, Yara, uma honra também estar junto com vocês cultuando. Em 2010, eu fiz o casamento da minha filha aqui em Londrina, no dia 10 de julho de 2010, acertei? De 2010, e a gente ama demais nossos filhos, e as pessoas que a gente ama muito, quando a gente é convidado a ministrar, a gente quer pregar a melhor palavra que poderia pregar em qualquer outro lugar, né? E eu acabei de pregar a mensagem do casamento da minha filha, e eu não lembro de uma só palavra que eu falei naquele casamento. Eu estava tão nervoso que meu cérebro deu um chute, e eu não consigo lembrar de absolutamente nada que eu falei naquele culto. Eu nem sei dizer se eu falei alguma coisa, de tão nervoso que eu estava, querendo pregar bem, abençoar os meus filhos, né, o meu genro e tal, e eu não consegui, eu não sei o que aconteceu, meu cérebro até hoje não processou nenhuma palavra, não lembro de nada. Eu espero que depois dessa mensagem eu lembre de alguma coisa que eu falar, né, hoje aqui, porque a gente ama tanto, tanto Ricardo Diamantina, pastor Ricardo, pastora Diamantina, missionária Diamantina, vice-querubim Diamantina, e a gente é tão apaixonado por vocês que o meu coração tá trêmulo. Eu queria poder pregar uma baita de uma mensagem, mas eu estou desconfiado que eu não vou lembrar de uma palavra depois que eu falar, que eu pregar, mas eu peço que vocês tenham misericórdia, amém? Vocês estão comigo, gente? Obrigado, obrigado. Abre a tua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Pastor, quem que vai operar isso aqui? Eu ou o queridão lá? Eu prefiro que você pilote aí isso mesmo. Em Gênesis capítulo 18 tem um texto lindo, que é um texto que mexe bastante com o meu coração, eu me emociono quando eu leio, e ministra sempre poderosamente ao meu coração, aquele episódio em que Jesus chega com 2 anjos para visitar Abraão,
e no capítulo 17 ele muda o nome e acontece um encontro maravilhoso. Não foi o primeiro, o Senhor já tinha visitado Abraão em outros momentos. Pode deixar lá no tema, querido, por favor. Visitado Abraão em outros momentos, vários outros momentos, não só no chamado de Abraão, no começo do capítulo 12, mas tem 2 capítulos muito especiais que Deus confirmou a aliança que fez com Abraão, de 2 formas muito importantes, no capítulo 15 e no capítulo 17. O capítulo 15 com aquela experiência da tocha fumegante, que é uma expressão, uma manifestação de Jesus quando passa por entre os animais, e no capítulo 17, no capítulo anterior a este, que é quando acontece a troca de nomes, tudo relacionado à aliança que Deus estava fazendo com Abraão, né? E a partir do capítulo 18, então, a gente passa a chamar de Abraão. E esse capítulo é muito especial e acontece o que nós chamamos de uma epifania, ou então uma teofania. Epifania no que diz respeito aos 2 anjos, que é uma manifestação corpórea e visível de um ser celestial. Mas no que diz respeito à manifestação corpórea e visível de Jesus, o segundo da Trindade, então chamamos de teofania. E isso está acontecendo, né, em dose dupla ali com Abraão, e é um momento muito, muito especial. Eu chamo a sua atenção para a leitura que vamos fazer e algumas lições que vamos tirar desse encontro. O tema da mensagem: Missão Resgate, né? Missão Resgate, é lógico que o resgate de fato aqui vai acontecer no capítulo 19, quando os 2 anjos vão para Sodoma e Gomorra com a finalidade, a missão de resgatar Ló. Mas antes dos anjos irem para lá, Jesus vem, né, e tem um encontro junto com os 2 anjos, com Abraão, e eu quero ler o texto com você e depois tirar as lições que devem nos abençoar aqui, ok? Por favor, acompanhe a leitura que eu vou fazer, desde o verso 1 de Gênesis 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Mamre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore, provavelmente um carvalho. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, pois depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti, daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo:
Será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo, não ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Salte para o verso 22. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse, destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontrar? Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda, por amor deles. Capítulo 19, verso 1. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se, rosto em terra. Abaixa a sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por essa experiência que o Senhor deu para Abraão e para Sara. Obrigado, Pai, porque esta experiência, esse encontro do Senhor, de Jesus e os anjos com o teu servo, ó Pai, possa ministrar ao nosso coração e que este dia também seja um dia muito especial, de um grande encontro de todos nós com o Senhor. Pai, glorifica o teu nome, ministra ao nosso coração, e eu oro grato no nome de Jesus. Amém. Eu quero, então, tirar deste texto algumas lições importantes. Mostra o próximo slide, é mais ou menos o esboço do texto que nós lemos. Esse texto todo que lemos fala da aparição de Jesus e os anjos para Abraão e para Sara, a confirmação da gravidez de Sara e o resgate de Ló. O próximo, por favor, próximo slide. Você vai ver, essa região dos Carvalhais de Mamre é próxima à cidade de Hebrom. Tem um círculo em vermelho aqui no slide que você está vendo. Ali, a cidade de Hebrom fica a oeste do Mar Morto. Coloca uma outra imagem, próximo. Aí uma outra imagem também do mesmo território, de todo o território de Israel. Acima é o Mar da Galileia, um lago um pouquinho menor, tem mais ou menos 13 quilômetros de largura por 21, 22 quilômetros de comprimento. E ao sul, em azul também, é o Mar Morto. O Mar Morto tem alguma coisa em torno de uns 16 quilômetros de largura, por uns 100 quilômetros, um pouco mais, de comprimento, toda a extensão do Mar Morto. E a oeste do Mar Morto, num pedacinho ali, tem a cidade de Hebrom. E bem próximo de Hebrom, bem próximo mesmo, fica então os Carvalhais de Mamre, onde Abraão estava morando. Ele ficou boa parte da sua vida. Coloca a outra imagem, aí eu ampliei um pouquinho para ter uma ideia um pouquinho melhor. Então, é o Mar Morto, e do lado esquerdo, ou a oeste do Mar Morto, ali, um pontinho vermelho, indicando com a seta, a cidade de Hebrom. E bem próximo a algumas centenas de metros, talvez não chega a ser quilômetros, tem ali uma pequena região, onde até hoje é conhecida a região como os Carvalhais de Mamre. Até hoje tem um carvalho lá, nessa região, que tem 4.000 anos. E a tradição diz que era um dos carvalhos, provavelmente, que testemunhou a chegada de Jesus e os anjos, e naquela região Abraão morou. Pode passar o outro slide?
E eu quero então compartilhar as lições que eu tiro desse texto, e a gente vai passeando no texto novamente, à medida que a gente vai destacando as lições. A primeira e grande lição que eu tiro desse texto é a seguinte: a comunhão é a prioridade. Jesus veio com os anjos, a missão era visitar Abraão e depois seguir até Sodoma e Gomorra. O texto diz que Jesus fez isso porque veio atender um clamor que subia da cidade de Sodoma e Gomorra, e Jesus veio para resolver a questão. Mas antes de cumprir a missão, ele se encontra com Abraão. E nesse momento foi muito interessante, porque ele se apresenta para Abraão nessa região de Mamre, perto de Hebrom, e quando ele se apresenta, a primeira coisa que acontece ali é que Abraão se inclina, se prostra em terra. Isso é muito importante, porque as coisas mais importantes acontecem no ambiente da comunhão. Jesus veio para estar com Abraão, para ter comunhão com Abraão, e Abraão entra nesse clima, ele entra na proposta de ter comunhão com Jesus, e ele mesmo, não querendo passar a oportunidade de passar um tempo com Jesus, já convida ele a ficar um pouquinho mais, fica um pouquinho mais, e eu vou preparar alguma coisa para o Senhor, espera, descansa, né? Como se precisasse, mas tudo bem, era a compreensão de Abraão. Descansa debaixo dessa árvore. Eu imagino que essa árvore ficou muito feliz de dar sombra para o Criador, de dar sombra para o Senhor Jesus. Esse carvalho deve ter batido palma. Se eu fosse o carvalho, eu tinha batido muita palma, ficar muito felizão, né, para cobrir o Senhor, guardar o Senhor do sol e do calor do deserto. Ali já é região do deserto da Judéia, é muito calor mesmo ali. E Abraão oferece comida para ele, oferece comida para Jesus e comida para os anjos, né? Muito interessante. Aí ele fala sem parar, Abraão, e eles não falam nada, isso é curioso. A primeira coisa que eles falam aqui é: vai e faze como disseste. Porque até esse momento, Abraão disparou a falar, não parava mais, falou assim: olha, fica aqui, descansa na sombra, que eu vou fazer uma grande refeição para oferecer para o Senhor. E assim eles aceitaram, e Abraão corre. Quando ele corre, fala para Sara 3 medidas de farinha, alguma coisa entre 6 a 10 quilos de farinha. 6 a 10 quilos de farinha. Qual é o tamanho do pão que leva 10 quilos de farinha? Fala para mim. Fala para você você, principalmente as mulheres que amassam farinha para fazer pão, quanto tempo você ia gastar para amassar 10 quilos de farinha? Fala para mim. Né? Ia ser legal, né? O povo não precisava de academia, não precisava. Né? Amassar farinha, fazer pão, eles fazem pão, né? Ricardo, imagina, faz 10 quilos de farinha fazendo pão. Aí ele corre, vai para o campo, o gado, mata um novilho, e entrega na mão do cara para fazer churrasco. Uma coisa eu afirmo para você: Jesus gosta de churrasco, né? Isso é uma coisa impressionante. Ele gosta de carne, ele gosta de churrasco. Aliás, Deus gosta disso, tanto que quando ele define a lei sobre os sacrifícios, ele fala assim: a gordura é minha, ninguém põe a mão, né? Deus já deixou claro na lei que na hora do sacrifício, do holocausto, a gordura pertence a Deus, né? Deus sabe das coisas, né? Deus sabe das coisas, e assim foi. E também trouxe leite, também trouxe coalhada, e trouxe uma baita refeição. Quanto tempo demora para matar o novilho, para separar as partes, tirar o sangue, assar e preparar o prato? Quanto tempo demora para fazer 10 quilos de pão? Quanto tempo demora, eu não sei, mas demorou um tempo, e Jesus já estava lá esperando. Sem pressa, tranquilão, esperando Abraão preparar todas as coisas. Diante de uma proposta de comunhão, Deus para tudo. Para ter tua atenção, para ter um momento a sós com você, Deus para tudo. Deus não precisa parar nada, mas Ele para estar com você, para estar pertinho de você. Nem que seja para esperar você um pouquinho, enquanto você está preparando
alguma coisa, enquanto você está preparando uma oferta, enquanto você está ajustando o coração ao céu, enquanto você está equalizando a tua alma, enquanto você está pensando nas coisas do céu, enquanto você está preparando para orar, até que comece a orar de verdade, na plena comunhão com o Senhor, quando você entra nos níveis profundos de intimidade, quando você entra nos níveis profundos de oração. Interessante, pastor, convidando a igreja a orar, é tão importante, mas eu quero dizer para você uma coisa: o crente ora, se você não ora, talvez nem crente seja, porque a oração é nosso arroz e feijão, a oração é comunhão com o papai. Não dá para suportar uma vida na presença de Deus só com o alimento do domingo, isso não existe. A oração é a ambiência do céu que a gente entra, a oração é a ambiência do céu entrando em nós, a oração é quando a gente comunga com o coração de Deus. Na oração a gente comunga com seus pensamentos, na oração a gente comunga com os seus sentimentos, na oração a gente comunga com as suas revelações, na oração a gente comunga com as intenções de Deus, na oração a gente comunga com os seus propósitos, na oração a gente se reabastece, na oração ficamos expostos à sua glória, na oração ficamos expostos ao seu poder, na oração ficamos expostos à sua santidade, na oração somos santificados, na oração a gente se expõe, na oração a gente se desnuda, na oração a gente se desvencilha, na oração a gente baixa as nossas seguranças, nossas defesas, os nossos escudos, na oração a gente se expõe, na oração a gente se alimenta, na oração somos transformados, na oração conhecemos Deus, na oração somos revelados, na intimidade da oração a gente é abastecido. Como que alguém não ora? Como que você tem que convencer um crente a orar? Não tem sentido? A gente precisa da intimidade do coração de Deus, a gente precisa estar com Ele, a gente precisa da comunhão, por isso a comunhão é a prioridade. Antes de resgatar Ló, os lós da vida, os lós do Oriente Médio, a comunhão é a grande prioridade. É a comunhão com Jesus. Porque Ele vem, Ele se apresenta. Passa os slides, por favor. Ele se apresenta. Jesus vem, Ele sempre vem. Agora que o Espírito Santo habita na igreja, Ele está. Ele está. A questão é se nós correspondemos. A questão é se nós dizemos assim: para tudo, Senhor, um instantinho comigo aqui, eu vou me preparar e vou ofertar tempo, eu vou ofertar um alimento, eu vou ofertar um café. Prepara o seu café, põe uma mesa, põe um café ali, chama Jesus para estar com você. Enquanto você toma café, vai conversando, vai apresentando o seu coração, vai abrindo o seu coração. É presença, é comunhão, é mesa com Jesus, é mesa com Jesus. As coisas mais importantes acontecem na mesa, em torno da mesa, diante de uma refeição. As alianças acontecem na mesa. A ceia do Senhor é uma mesa de aliança, é mesa de comunhão. É comunhão com Cristo e comunhão com a igreja, é mesa. Jesus quer mesa, nós precisamos de mesa com Ele, nós precisamos de comunhão, é a coisa mais importante na vida de um crente, é profunda e poderosa comunhão com Jesus. Você não almoça uma vez por semana, nem janta uma vez por semana, você precisa comer muitas vezes ao dia. Se você é como eu preciso de 4, 5 refeições no dia. É isso mesmo. E boa refeição, não vem com essa não, né? A gente se alimenta, sim, precisamos de Jesus, nós precisamos comer Jesus, a gente precisa beber Jesus, a gente precisa respirar Jesus, a gente precisa abraçar Jesus. Jesus não tem problema com pandemia, a gente abraça mesmo, a gente tem tempo com Ele, gasta tempo com Ele. Amado,
Senhor, abençoa nosso dia, obrigado pelo almoço, obrigado pela janta. Você ainda acha que isso é oração? Sério mesmo? Sério mesmo? Não. Tem que gastar tempo. Jesus chega perto lá de Abraão, lá pelo meio-dia, a hora do sol mais quente. E os anjos, quando chegam em Sodoma e Gomorra, chegam à noite. O texto do capítulo, nessa versão que eu li, chega à noite. Jesus ficou no mínimo 6 horas ali com Abraão. E Abraão no mínimo 6 horas com Jesus. Enquanto o povo trabalhava e fazia o alimento, você acha que ele ficou fazendo o quê? Ele voltou. O texto não dá tanta clareza e não dá para saber como foi o diálogo. Mas Jesus veio e ofereceu comunhão e Abraão quis. Ele correspondeu. Abraão, a postura de Abraão, só quem se prostra recebe o favor de Deus. O outro, dá isso. Só a postura de Abraão, assim que Jesus chegou e os anjos, ele se prostrou. Amado, entenda esse valor, só quem se prostra diante de Deus, reconhece o seu poder, a sua autoridade, a sua santidade, recebe o favor de Deus. Os arrogantes não recebem o favor de Deus. Os petulantes não recebem o favor de Deus. Mas os profundamente quebrantados, aqueles que baixam a guarda, aqueles que se rendem, esses recebem o favor de Deus. E Abraão se arrebenta no chão, é prostração. É uma lição. Nós precisamos nos inclinar diante de Jesus. Algumas vezes, muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes que eu oro sozinho, nas minhas devocionais, eu faço de joelho. É como se, na maioria das vezes, eu não consigo ficar de pé, nem consigo ficar sentado. Eu preciso ajoelhar. Eu preciso ajoelhar. Jesus é santo, Jesus é lindo, Jesus é gracioso, é misericordioso, é tanto dom, é tanta graça, é tanta bênção. Eu preciso me curvar. É tanta bênção gratuita, misericórdia gratuita, socorro gratuito, favor gratuito. Favor, desculpa a redundância, mas eu preciso me curvar diante de Jesus. Outra lição. Abraão quer comunhão. Abraão quer comunhão. Ele quer, é volitivo, é iniciativa, é atitude. É atitude, ele tomou atitude. Outra lição. Ele oferece ofertas. Amado, culto tem que ter oferta. Culto é entrega. A palavra culto significa entregar, significa dar, ofertar algo. Culto não é para a gente receber, culto é para entregar. No culto, quem recebe é Deus, quem entrega somos nós. Mas a gente é abençoado, é claro, é só estar na presença dEle, é inevitável. Não se pode evitar ser abençoado quando você está na presença dEle. A questão não é essa, Senhor nos abençoa, você nem precisa pedir. Claro que você pode pedir, mas a presença dEle em si já é poderosa, a presença dEle em si é libertadora, a presença dEle em si é abastecedora, a presença dEle em si, a presença dEle assim é abençoadora e poderosamente abençoadora, a presença dEle. E quem entrega alguma coisa somos nós. Não existe culto se não houver entrega. Entrega de tempo, entrega de vida, entrega de dinheiro, entrega de tudo que você tiver para entregar. Culto é entrega, e Abraão sai correndo, recolhendo um monte de coisa, o melhor que ele podia para colocar. Uma coisa que me fascina, é que depois que Abraão trouxe toda essa comidaiada, 3 homens, 10 quilos de farinha, sei lá que tamanho de peça de carne que Abraão entregou, mais leite, mais coalhada, e o texto diz, eles comeram, eita que comeram muito, e não comeram pouco não, eles comeram, não é só pelo fato deles terem comido, e comido muito, mas é que eles aceitaram a oferta de Abraão, isso é muito significativo. Jesus quer receber da gente,
Não é o que Ele vai me dar, não é o que vai acontecer, não é a minha avaliação, é o que eu vou entregar, o que eu vou deixar aos seus pés. E Abraão fez isso. Jesus e os anjos comeram, e eles usufruíram da comunhão, eles estão usufruindo, Jesus usufrui da nossa comunhão, Ele curte você. Quem sabe que Jesus curte a sua vida? Que Jesus usufrui da tua vida, que Jesus gosta de você. Quem sabe que Jesus gosta de você? E curte estar na tua presença. Não é só a presença de Deus, não. A gente fica, Senhor, vem até aqui. Aí Jesus fala assim, por que você não sobe aqui? É a gente na presença dEle. Nós vamos à sua presença, é uma atitude, é uma ação de nossa parte. Eu separo um tempo para isso, eu separo minha agenda, tem um horário aqui que é o meu tempo de oração. Eu vou, mas durante o dia não dá, pastor, acorda mais cedo. Mas é difícil não ter comunhão com Deus. Acorda de madrugada, ora as bolas. Passa um tempo maior na presença de Deus, isso é necessário. É comunhão, e Deus curte, Deus não via a hora. Aí quando você levanta, supondo que você levante de madrugada para estar com o Senhor, quando você levanta, já ainda meio cambaleando, vai, lava o rosto, porque tem que lavar o rosto, certo? Amém? Tem que lavar o rosto. Aí você vai para o lugar que você separou para fazer o teu tempo com Jesus, quando você chega lá, Jesus já estava e fala assim, e aí eu já estava aqui te esperando, não via a hora. Jesus já estava lá aguardando, porque Ele curte a nossa presença. Ele curte você, Ele quer mais tempo com você, é comunhão. Antes da missão, antes do resgate, antes de correr os riscos da missão, a gente se expõe à comunhão com Ele. Jesus cuida das necessidades quando em algum momento, logo depois que eles comeram tudo, depois que eles comeram tudo, receberam oferta, só depois disso é que ele pergunta sobre Sara e volta a falar da gravidez de Sara. Agora preste atenção aqui, vocês estão comigo, gente? Estão comigo? Presta atenção aqui. Você acha que é uma coincidência, ou então é uma lógica narrativa, sem intenção da parte do Espírito Santo, que a palavra de Jesus, ou um dos anjos do texto disse, um deles disse, quando se volta para Sara, para que nesse ambiente de comunhão, o assunto da gravidez de Sara entra na mesa, só depois de tudo que aconteceu, e só depois da oferta que Abraão fez para ele, para Jesus, aí que ele entra em cena para tratar das necessidades e da promessa, da palavra que tinha sido liberada para eles já no passado. Mas primeiro aconteceu comunhão, primeiro aconteceu mesa. Sabe qual é um dos nossos problemas, meu querido? É que a gente não tem mesa com Jesus, não tem comunhão com Jesus e fica reivindicando poder e bênção. A ordem aqui é uma revelação. Primeiro é tempo, primeiro é mesa, primeiro é comunhão. E no ambiente da comunhão começa a fluir as ações de Deus para fazer poder, liberando poder, fazer milagres, curando a gente. O que é mesmo? Olha, o ambiente da comunhão gesta as promessas, o ambiente da comunhão gesta os milagres, o ambiente da comunhão é o que gesta os milagres. Se você estudar a Bíblia, antes da maioria dos milagres, se você estudar e perceber, alguma coisa está acontecendo antes, alguma coisa fez parte para preparar o caminho para uma grande manifestação de Deus, um grande mover de Deus, um grande poder se manifestando, alguma coisa veio antes, preparando, ou a oração, ou a intercessão, ou tempo de comunhão, mas alguma coisa acontece antes do milagre, fé também, porque o momento de comunhão é geradora de fé. É preciso fé para o milagre? Mas onde que a nossa fé é enlarguecida, é ampliada? Onde? É no momento da comunhão com o Senhor. Jesus e os anjos curtiram, Jesus cuida das necessidades. Aí nesse ambiente, as promessas, elas são gestadas. Deixa eu falar uma coisa para você.
Coloca o próximo, por favor. Vem comigo aqui, gente. Você abriu esse? Sim. Vem comigo aqui. Deixa eu falar algumas coisas. A palavra Hebron, ela pode ser traduzida para o português como associação. Associação, companhia, grupo, partilha, associação, sociedade. A palavra Hebron tem essa ideia, né? A palavra hebreu tem a ver com passar o rio, né? O povo hebreu, o povo que passou o rio Eufrates e tal, mas Hebron, com essa terminação, ela pode ser traduzida como associação. A palavra Hebron, que é o nome da região. O nome da região é um lugar de associação, é um lugar de fazer associação com o Senhor, é um lugar de comunhão, é um lugar de fazer aliança, porque a palavra Hebron também aponta para um tipo de associação que também é aliança. A raiz da palavra Hebron é Eber, ok? Tudo bem, gente? Vem comigo? Vem comigo? Eber, em hebraico. Eber, em hebraico, significa unir, juntar, vincular, ser unido, ser vinculado, estar em associação, amontoar, ter comunhão com, ser compacto, fazer ajuntar-se, fazer uma aliança, aliar-se, tudo isso na palavra Hebron. O lugar de comunhão é um lugar de aliança, é um lugar de fortalecimento. É um lugar onde a gente faz aliança com o céu, a gente se associa com o céu se associa com a gente. Mas é um lugar de comunhão. Aí, curiosamente, a raiz da palavra Hebron e a raiz da palavra Ebar, ou Abar, que é tudo isso aí que eu falei, também é a mesma raiz da palavra Ar. Ar, em hebraico, com H-A-R, traduzido para o português, é monte. Ok? Ar-Magedon. A colina de Megido, Ar-Magedon, a colina de Megido, ok? É assim a palavra. É monte. Agora, olha que interessante. Ar é monte. Ara é território ou montanha. Agora, Arel significa altar. Altar é a raiz Ar com El, que é uma divindade, o Deus. O monte de Deus. O lugar onde a gente tem encontro com Deus. Tudo isso está dentro da raiz da palavra Hebron, que era o lugar onde eles estavam. Essa é a poesia da revelação. Está escondido no original, está escondido na palavra, mas você vai percebendo Deus escrevendo e montando uma poesia e está revelando coisa com esses conhecimentos maravilhosos. Monte, altar, Ar-El, Arag. Agora, a palavra Arag, com G no final, é matar. E a palavra Ereg é matança. E a palavra Eregá, matança. E a palavra Ará, com H, mudou só a terminação, é só a mesma raiz, tudo a mesma raiz, é também usada para falar a palavra conceber, engravidar, gerar, estar com criança, ser concebido. Todas essas palavras têm a mesma raiz de Hebron. A mesma raiz de Hebron, que é associação, é usada para monte, Ar, é usada para altar, Arel, é usada para Areg, matar, mas é usada para arar, conceber, gerar vida, dar vida, porque é no altar que acontece morte, é no altar que acontece sacrifício, é no monte, no lugar. Há um lugar, tem que ter um lugar. Mas é o meu coração, é o meu lugar. Tá, não estou falando disso, estou falando de tempo. Quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo é o teu tempo de comunhão? E um lugar especial em que você se concentra exclusivamente em Deus. Tem que ter um lugar, pode ser uma sala, pode ser o quarto, pode ser qualquer lugar, mas tem que ter um lugar. Pode ser no ônibus, pode, no táxi, pode, no carro, pode. Mas tem que ter um lugar, que naquele lugar, a tua única concentração é Deus, não é outra coisa. Uma música é legal, eu vou adorando no carro, eu sempre fiz isso, vou adorando no carro, isso é legal, eu também amo fazer isso, mas não é suficiente, tem que ter um momento e um lugar
em que a tua atenção é exclusivamente de Jesus, nenhum outro som, nenhum outro ruído. Se você se concentra com música, bota música, porque eu sei que meu filho é assim, bota música, porque vai rolar comunhão. É assim que funciona. Agora, nesse ambiente de altar, de entrega, tem que ter morte. Você vai sacrificar um pouco do teu tempo, alguma coisa nas suas atividades, na sua agenda, isso é sacrifício. E Deus aceita isso da nossa parte. E se isso não acontecer, não aconteceu nada. Se não acontecer entrega, não aconteceu culto, não aconteceu nada. Mas nesse ambiente de monte, de altar, de morte, também é momento de vida, também é ambiente de vida. A palavra ará, pode falar na garganta, é nascimento, é gravidez, é por isso que eu disse que nesse ambiente é que são gestados os milagres, é nesse ambiente da comunhão é que é gestada a promessa, porque a promessa do nascimento de Isaac já tinha sido dado lá atrás, mas é no momento de comunhão que a palavra da promessa amadureceu, e chegou a esse momento, é dentro do momento de comunhão que o Senhor falou assim, daqui um ano, Isaac vai nascer, daqui um ano. Por que não foi em outro momento? Foi no momento de comunhão. Amado, entenda, quando você entra no teu tempo de comunhão, esse lugar de comunhão é um útero de poder, é um útero de milagre. O poder está sendo gestado, os milagres estão sendo gestados, as promessas que você recebeu, as palavras que você recebeu, elas são gestadas no ambiente da comunhão. Quem não entra em comunhão atrasa o parto. Atrasa o parto. Porque é no momento de comunhão, no lugar de comunhão, em que as promessas são gestadas. Pastor, eu tenho uma palavra sobre a minha vida há 15 anos e ainda não se cumpriu. E a pergunta que eu devolvo é, meu querido, essa palavra, ela é gestada nos seus momentos de intimidade com Deus. É nesse lugar que Deus destrói em você o que precisa para cumprir a palavra, que Deus edifica em você o que precisa para cumprir a palavra, que Deus te mata e Deus te faz viver. Deus mata em você o que precisa morrer, para gerar vida no poder da ressurreição em você, para te amadurecer, para que então cheguem ao tempo de maturidade, para que Deus traga à existência a promessa que nos deu. A pergunta que eu faço, você está ajudando nisso? Você está morrendo o suficiente? E deixando Jesus viver o suficiente em você? O teu momento de intimidade e comunhão é gerador de poder, é gerador de milagre. Tudo isso dentro desse ambiente de Hebrom. Quer outra coisa, outra informação? A cidade de Hebrom, haviam 6 cidades de refúgio no Antigo Testamento, 6 cidades a leste do Rio Jordão, e 3 cidades a leste do Rio Jordão, e 3 cidades a oeste do Rio Jordão. E se você não sabe o que é cidade de refúgio, pergunta para o seu pastor, depois ele vai explicar com muita alegria para você, né? Então, e uma dessas cidades de refúgio era Hebrom, aonde Jesus passou. Nesse lugar de comunhão, porque Hebrom é monte, Hebrom é altar, Hebrom é lugar de morte, Hebrom é lugar de vida, Hebrom é lugar de comunhão, Hebrom é lugar onde as promessas são gestadas, é onde o poder é gestado, é onde o milagre é gestado. É um lugar de refúgio. Na presença de Jesus, refugiamos a nossa alma, refugiamos os nossos pensamentos, refugiamos o nosso ser, nos refugiamos no altar, nos refugiamos na presença, nos refugiamos à mesa. Quando estou à mesa com o Senhor, na comunhão com o Senhor, o meu espírito está refugiado nele. Amém? Outra lição. Esse ambiente gera amizade. Amém? Esse ambiente de comunhão gera amizade com Deus. E por último, nessa primeira lição, que a comunhão é a prioridade, esse ambiente é propício à intercessão. Nesse momento, já no final do dia, quando Jesus fica com Abraão, olha que curioso, Jesus fica com Abraão e os 2 anjos é que vão para Sodoma e Gomorra.
Jesus estava curtindo tanto a comunhão com Abraão que ele mandou os 2 anjos na frente, vai lá, faz o serviço. Eu fico aqui. E Abraão ficou com ele. Aí, nesse momento, a intercessão. Um amigo ouve um amigo. A comunhão fortalece a amizade. E a palavra que Jesus, que está no texto é: por acaso eu vou esconder do meu amigo? Por acaso eu vou esconder de Abraão? Já que eu escolhi para ser pai de uma grande nação, por isso troquei o nome dele no capítulo anterior. Por acaso eu vou esconder algo do meu amigo? Não. Aí revela para Abraão o que ele ia fazer. Nessa hora, Abraão intercede a favor de algum justo que estivesse em Sodoma e Gomorra. É lógico que ele estava falando de Ló. E na intercessão, Jesus pacientemente espera Abraão falar de 50, 45, 40, 30, 20, 10. E todas as vezes que Abraão questiona a Jesus, ele fala: sim, por amor dos 10, eu não destruirei a cidade. Mas quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, apenas Ló era o justo. E quando eles chegam lá, o que Ló faz? Assim que vê os 2 anjos, se prostram. Ok? Essa é a segunda lição. Vai para a segunda lição, meu querido. Isso. A segunda lição é: a ação de resgate tem cooperação dos anjos. Não dá para fazer sozinho. O céu tem que entrar junto. Na verdade, a gente que entra junto com o céu, né? Eles sabem disso melhor do que nós todos. A gente é que entra junto no céu, a gente que vai no vácuo do movimento celestial, a gente é que entra na missão de Deus, a gente é que presta atenção ao que Deus está fazendo e coopera com o que Deus está fazendo. É assim, porque a ação de resgate tem cooperação dos anjos. A obra de Deus não se faz sem Deus. No lado positivo, a obra de Deus só se faz com Deus. Não dá para fazer sozinho. Por isso, o ambiente de comunhão é gerador de transformação. O ambiente de comunhão, porque também é um ambiente de amizade, também é um ambiente de intercessão, é gerador de gente salva. O ambiente de comunhão é gerador de resultado missionário. O ambiente de comunhão é gerador de crescimento. O ambiente de comunhão é gerador de transformação. O ambiente de comunhão. Assim funciona para a igreja, funciona para você, funciona para a tua casa, funciona para a tua família. Pense em alguma coisa que há anos você está esperando acontecer na sua casa, em termos de transformação, conserto ou cura, e está demorando. E quem tem a coragem de levantar a mão dizendo: tem coisa na minha vida que eu estou esperando e eu acho que está demorando, né? Alguns corajosos levantaram, o resto ficou tudo em cima do muro, pastor. Tudo bem, deixa para lá. Muito bem, o momento de comunhão gera tudo isso. Nessa segunda lição, que a ação de resgate tem a cooperação dos anjos, eu separei algumas coisas aqui. A ajuda celestial chega, a ajuda celestial chega, a ajuda celestial chega. O céu se move a favor dos amigos de Deus. Segundo, Ló se prostra. Só quem se prostra recebe o favor de Deus. A graça é estendida aos genros. Olha que interessante. Os genros era tudo boa gente. Não era. Era tudo tranqueira. Os genros de Ló era tudo tranqueira. Mas os anjos falam assim: pega o genro também. Abriu a graça para os genros. Sempre a gente abre graça para os genros, para as noras, né? A gente sempre abre os braços para abrigar genro e nora. Faz parte, é assim mesmo. A graça alcança. A questão é se você vai corresponder com a graça oferecida. No caso dos genros de Ló, não, eles não corresponderam. Muito bem. Toda obra de resgate experimenta oposição. Foi o que aconteceu com eles. Os anjos foram para resgatar Ló. Deu um BO ali na entrada da casa de Ló, que você conhece a história. Deu uma baita de uma confusão. Os homens... porque não mútil, mas eles queriam abordar e violentar os anjos que estavam lá,
Ló oferece as filhas, eles não quiseram, vamos fazer com você pior depois do que faremos com eles, e assim a coisa rolou. Um maior BO, resistência. Sempre haverá resistência e oposição para o cumprimento da missão. Mas o poder de Deus age. Numa palavra, os anjos, eles levantaram a mão e aconteceu que eles ficaram cegos, perderam a direção. Eles não sabiam mais onde ficava a porta. Nós podemos recorrer a esse poder. Os amigos de Deus podem recorrer à intervenção celestial, à intervenção de anjos, à intervenção do poder do céu, e abrir as portas, fechar as portas, cegar os inimigos, colocar os inimigos em confusão, para que o propósito de Deus, os resgates do Senhor aconteçam. O resgate vai acontecer. Pode colocar o próximo aí. O resgate vai acontecer. E por fim, a salvação depende da resposta de cada um. A mulher de Ló vira estátua de sal. Ela tem que responder à oferta de graça. E as suas 2 filhas praticam incesto com Ló e deram nascimento a 2 nações, Amon e Moabe, que foram inimigas de Deus, inimigas de Israel, até hoje foram inimigas. Deram problema. A oferta de graça vai depender de quem quiser receber. Quando um refugiado estiver sendo assistido, depois de comunhão, depois de intercessão, depois de ação de poder, depois de ministração gratuita de serviço, de amor, haverá um momento que a oferta será entregue, a oferta de amor, a oferta de possibilidades, a oferta de salvação, a oferta de ressocialização, a oferta de Jesus, a oferta do Evangelho, a oferta da vida eterna, ela será oferecida, mas nem todos receberão. Cada um vai responder à oferta da graça do seu jeito. Destes, só Ló. Por que só Ló? Porque o autor de Hebreus diz que ele foi um justo. Hebreus diz que ele foi considerado da lista dos justos. Então, porque Hebreus diz, apesar de ser meio um cabeção também, porque Hebreus diz, sim, ele era um homem justo. 2 lições importantes em resumo. A comunhão é a prioridade. A obra de Deus só se faz com Deus. Fica de pé comigo, por favor, e vamos orar. Eu faço 2 apelos. Se é que eu posso, pastor? 2 apelos. Primeiro, para você, cristão. Tem alguém que é convidado, não pertence a nenhuma igreja evangélica aqui entre nós? Levanta a sua mão para a gente identificar. Tem alguém? Alguém que seja católico? Espírita? Satanista? Está tranquilo, pastor. Então vai ser um apelo só. Abaixa a tua cabeça. Entra em alguns instantes de comunhão com Jesus. E responda a pergunta: qual é a mexida na minha agenda? Qual é a mexida na tua agenda que você vai fazer para ter mais tempo com Jesus? Porque é nesse lugar e nesse ambiente de comunhão que as promessas são gestadas, que os milagres são gestados. Orações, de repente, que você faz há muito tempo e está aguardando e está com a sensação de que está demorando. Nesse ambiente de comunhão, as promessas amadurecem. Responda a pergunta: o que você vai fazer na sua agenda para passar mais tempo com Jesus, para ter mesa com Jesus? Responda você mesmo para o Senhor. Pai, nós te agradecemos porque a oferta de comunhão que tivemos em Jesus e temos em Jesus, ó Deus, é tão preciosa.
é tão valiosa, é tão poderosa. E te agradecemos. Espírito Santo, sim, nós queremos ter mais tempo. Sim, nós queremos ter os nossos momentos. Sim, nós queremos mais intimidade, mais comunhão. Sim, nós queremos entregar para o Senhor coisas da nossa vida que agradem o Senhor, que louvem o Senhor. Dinheiro, bens, tempo, mas tudo que represente a nossa vida no altar. Ó Deus, nós queremos mais do Senhor. E muito obrigado porque podemos, e muito obrigado porque nesse ambiente provamos do Senhor, provamos de poder, provamos de conserto, provamos de morte, provamos de ressurreição, provamos, ó Deus, de amizade, provamos de intimidade, provamos do teu coração, dos teus pensamentos, te conhecemos um pouco mais, nos damos a conhecer. Nós queremos tudo que se pode ter no ambiente de comunhão com o Senhor, Pai, nós queremos. Por favor, ajuda-nos para termos mais momentos, para que tenhamos a nossa história, a história da nossa amizade, a história da nossa comunhão. Ajuda-nos, ó Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, ó Pai, aqui eu oro, muito, muito agradecido. Amém. Convido o pastor Ricardo, pastor Diamantina. Vocês podem sentar, pastor, por favor. Amém, amém, queridos. Nós vamos fazer a oração de envio, então, do pastor Ricardo Diamantina. Pastor Paulo, por favor, nos direciona a esta oração. E eu quero desafiar você a ficar em pé mais uma vez, a estender as mãos para cá, amém? A orar junto conosco, que você que está em casa também, nos acompanhando nesta live, que você faça essa oração juntamente com a vida do pastor Paulo, em nome de Jesus. Amém. Amado, nesse levantar de mãos, coloca teu coração, coloca tua fé, coloca teu amor, coloca tudo que for bom dentro de você, somando a tua oração, a tua intercessão ao Senhor, a favor desse casal lindo que a gente ama tanto. Senhor, nós abençoamos Ricardo Diamantina, pastor Ricardo, missionário Ricardo Diamantina, pastora, missionária. Pai, nós abençoamos este casal. O Senhor é quem envia, o Senhor é quem chama, o Senhor é quem capacita, o Senhor é quem envia, o Senhor é quem abre e fecha portas, o Senhor é que promove os movimentos. E agora, Senhor, nesse movimento, ó Deus, clamamos para que o céu se mova a favor de Ricardo e Diamantina. O céu se mova, vá à frente, os teus anjos vão à frente, abrindo portas, resolvendo questões legais, todas elas, mas também, ó Deus, que a tua bênção, o teu poder apostólico esteja sobre eles, para que onde eles estiverem, ó Deus, um grande exército do céu esteja com eles, se manifestando, guardando eles, protegendo eles, fortalecendo as mãos, abrindo os olhos espirituais, dando convicções da tua vontade, ó Deus, sabendo que o Senhor quer fazer revelação, profunda compreensão e discernimento da tua vontade, ó Deus, no nome de Jesus, e por causa do poder apostólico, autoridade, palavra, comando, decretos do céu, enche os seus corações com os decretos do céu, ó Deus, para que toda a palavra do Senhor
na boca deles. Faça acontecer, destrua as estruturas do mal, estruturas de pecado, mas também edifiquem o reino de Deus nas pessoas, o reino de Deus nas famílias, o reino de Deus nas cidades, o reino de Deus numa cultura, o reino de Deus, ó Deus, num continente, na terra, no nome de Jesus. Reveste-os, ó Pai, assim como a palavra de Zacarias, seja o Senhor mesmo, ó Deus, uma muralha de fogo em torno desse casal e também dos filhos, guardando-os em todas as áreas e suprindo-os, ó Pai, de tudo que eles precisam para manifestarem Jesus, glorificarem Jesus, servirem a Jesus, não apenas em amor, não apenas em graça, em humildade, em misericórdia, mas em poder, em determinação, em assertividade, no nome do Senhor Jesus. Assim nós abençoamos Diamantina, Ricardo, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, agradecendo, ó Pai, também eu te peço, no nome de Jesus, movimenta os intercessores, movimenta os mantenedores, é o Senhor o nosso mantenedor, mas movimenta todos os investidores para suprirem financeiramente este casal e o projeto de tudo que é necessário, ao ponto de sobejar, para poder abençoar e acontecer, ó Deus, acontecer uma grande distribuição de recursos, que eles sejam um ponto de distribuição de recursos, não apenas de fé, não apenas de palavra, de discipulado, mas de recursos materiais, para abençoar e abençoar pessoas, de forma que o teu nome em tudo isso seja honrado e glorificado. Assim abençoamos, Ricardo, assim abençoamos Diamantina, assim abençoamos os teus servos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, amém. Amém, glória a Deus. Ainda em pé, pode ficar por favor aqui, pastor Ricardo, pastor Paulo. Nós vamos encerrar impetrando a bênção, amém, queridos? Então recebam a bênção todos que aqui estão, que estão na live, em nome de Jesus.